O nosso entrevistado hoje na série com os candidatos à Prefeitura do Rio é Ciro Garcia, do PSTU. Vamos a um breve perfil do candidato. Mineiro de Manhumirim, Ciro Garcia tem 61 anos. É bacharel em Direito pelo FRJ e doutor em História pela UF. Bancário aposentado do Banco do Brasil, presidiu o sindicato da categoria entre 1988 e 91. É um dos fundadores da CUT, do PT e da Central Sindical Com Lutas. Foi expulso do PT em 92 e fundou o PSTU em 94. Suplente de Jamil Haddad, assumiu o mandato de deputado federal por 10 meses em 93. Atualmente, é suplente na Câmara de Vereadores. E a gente lembra que a entrevista terá 15 minutos que começam a ser contados a partir do início da primeira resposta. E que as perguntas são basicamente as mesmas para todos os candidatos. Com a gente também os jornalistas Vladimir Platonov, da Agência Brasil, e Tâmara Freire, das rádios EBC. E a nossa colega do visual, Cláudia Jacó, que faz a tradução da entrevista para a língua brasileira de sinais. Muito boa tarde a todos, bem-vindos. Boa tarde, candidato. Boa tarde. E a primeira pergunta, vamos começar falando sobre saúde, que é a principal reclamação de quem depende da rede pública, né? O que você tem a dizer às pessoas que procuram os hospitais municipais e não são atendidas ou são mal atendidas? Bom, boa tarde, telespectadores do Repórter Rio. E só fazendo, eu gostei muito da minha apresentação, mas só fazendo uma correção. Fui suplente na legislatura passada. Nessa eu não estou na suplência porque nós concorremos sozinhos, eu não estou na suplência nessa legislatura. Mas gostei da apresentação. Em relação à saúde do município do Rio de Janeiro, o que a gente pode dizer é que ela está completamente falida. E as modificações que pretendo fazer na saúde são exatamente as modificações que pretendo fazer no conjunto da cidade. O Rio hoje é uma cidade para favorecer aos empresários. E eu quero transformar o Rio no Rio para os trabalhadores. E na questão da saúde, saúde não é mercadoria. Então, a minha primeira proposta é rescindir todos os contratos com as OS, que nada mais é do que uma precarização de trabalho. É a apropriação do dinheiro público por parte do setor privado. Nós temos que fazer concurso público para todos os setores da saúde, fazer um mapeamento de todas as deficiências em termos de leitos, equipamentos, construção de hospitais, porque os hospitais eles estão concentrados aqui, o perfil é muito mais... tudo no Rio de Janeiro se concentra meio que da Zona Norte indo para a Zona Sul, então nós temos que construir equipamentos de saúde lá na Zona Oeste, lá onde é que está a maioria dos trabalhadores, a parcela mais sofrida da população, e, a partir disso, garantir uma saúde 100% estatal, municipalizada, sob controle dos trabalhadores. Essa é uma questão central. E verbas para isso nós temos. Para isso também nós temos que romper com este modelo que existe aí. A começar a romper com a lei de responsabilidade fiscal, que do nosso ponto de vista é uma lei de irresponsabilidade social, porque ela garante o pagamento ao sistema financeiro. Mas o dinheiro que vai para o pagamento do sistema financeiro é um dinheiro que poderia ser investido na saúde, por exemplo, que é o tema em questão nesse momento. E nós temos que suspender o pagamento da dívida da União, suspender o pagamento da dívida com os grandes fornecedores da Prefeitura e com esses recursos nós dotarmos a saúde do município do Rio de Janeiro para uma saúde que efetivamente atenda às necessidades da população trabalhadora e não às necessidades do empresariado que se locupleta através das OS e outros esquemas de aproveitamento do dinheiro público por parte da iniciativa privada. Candidato, um outro assunto caro aos cariocas é a questão do transporte público. As pessoas às vezes levam mais de 1 hora, 1h30, 2 horas ou até mais para se deslocar das suas casas para o local de trabalho e também na volta. Qual é a sua proposta para melhorar o transporte público, também englobando a questão de como melhorar a acessibilidade? Essa é uma outra questão que tem a ver com o caráter da cidade. É aquilo que eu falo, o Rio é uma cidade maravilhosa para os empresários. Na questão do transporte, a FETransport faz uma verdadeira farra na nossa cidade. É um absurdo o que acontece. Nós temos, por exemplo, a imposição de uma dupla jornada, né, que obriga o motorista, ao mesmo tempo, ser motorista e cobrador, colocando em risco a vida dele e a vida dos usuários, né? Nós temos um absurdo de você ter uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro e o modal ser um modal rodoviário, que é mais caro, mais poluente, que leva a engarrafamentos, prejudica a mobilidade, toda uma série de coisas. Nós temos
uma questão de linhas seletivas, né? Onde nos fins de semana existe um verdadeiro apartheid nessa cidade, na tentativa, por exemplo, cortando determinadas linhas para impedir que a juventude negra das comunidades das nossas favelas não alcance as praias da Zona Sul. Tudo isso tem a ver com essa farra da FETranspor. Então, a nossa proposta é a municipalização total do transporte rodoviário, expropriando a FETranspor sem indenização, porque eles já lucraram demais com os péssimos serviços prestados e com as altas tarifas que eles cobram aqui na nossa cidade, e a partir daí, da municipalização do setor ferroviário, também mudar o modal do sistema, porque numa cidade como a nossa, nós temos que ter um modal sobre trilhos, porque é mais eficiente do ponto de vista da condução de pessoas e da quantidade de pessoas, menos poluente e mais barato. Então, nós temos que construir um metrô, efetivamente, para a Zona Oeste, um metrô de verdade, não esse metrô que só cresce para o lado da Zona Sul e da Barra. Então, nós temos que botar um metrô que vá para Santa Cruz, que vá para os rincões mais distantes da nossa cidade e aproveitar, por exemplo, esses ramais que eles construiu aí para o BRT, transformar isso em veículo leve sobre trilha, aproveitar já que já foi feita uma obra e existe já uma possibilidade colocada, isso tudo se transformar em veículo leve sobre trilho, mas para atender a cidade de conjunto, não esse brinquedinho que ele fez aí da rodoviária até o aeroporto, não, nós precisamos de transporte massa para valer e essa é uma questão. A partir daí garantir tarifa zero, garantir passe livre e restrito para os estudantes, não é essa concepção de que o estudante só pode ir de casa para a escola e da escola para casa, como se quando ele vai num cinema, num teatro, num museu, num parque, isso não faz parte do seu processo de educação. Então é passe livre e restrito para estudantes, desempregados, aposentados e tarifa zero, esse é o nosso grande objetivo. Candidato, agora sobre educação. A gente tem um problema desde falta de vagas nas creches, né, para as famílias trabalhadoras que precisam aí deixar suas crianças nas escolas, até uma qualidade questionável do ensino fundamental, que são aí as principais responsabilidades do município. O que o senhor propõe, o que o senhor acredita que precisa ser mudado para melhorar esse cenário? Tudo, porque a gente vive hoje uma grande farsa. A grande propaganda da prefeitura são as escolas da manhã. Primeiro que a gente não precisa de escola da manhã, a gente precisa de escola hoje, agora, o amanhã se faz agora. E o que acontece é que essas escolas da manhã que estão sendo inauguradas, elas têm capacidade para 20 turmas, não estão funcionando nem duas, é só por causa da eleição, é só para aparecer, né? Você tem a farsa do horário integral, porque na verdade ele fala que tem horário integral, mas vai até 2 horas, né? O que prejudica completamente os pais que trabalham poder efetivamente buscar seus filhos no momento que seja compatível com o término da sua jornada de trabalho. Tem a deficiência de creche que você já falou, sem falar a ausência. Tem creches que faltam, inclusive, papel higiênico. Sem falar o problema da falta de merenda e, quando tem, da baixa qualidade de merenda nas escolas municipais. Então, isso tudo tem que ser modificado. De que maneira? Primeiro, a escola tem que ser pública, gratuita e de qualidade. Quem precisa de uma escola pública, gratuita e de qualidade é o filho da classe trabalhadora. Então, nós temos que acabar garantir um horário integral de fato, não só nas escolas da manhã, mas em todas as escolas. Temos que fazer com que, por exemplo, as escolas se transformem em verdadeiros centros culturais para que haja uma relação das escolas com a comunidade, com uma série de equipamentos que possa potencializar a criatividade, né, dos estudantes, garantir uma merenda de qualidade, porque para muitas crianças o momento dela de realizar uma boa refeição é dentro da escola, e quando existe a precarização da merenda, você está prejudicando inclusive a própria formação dessas crianças, garantir o horário integral, garantir que se cumpra o déficit de creche. Hoje, por exemplo, tem um déficit enorme de creches e as que funcionam com capacidade além do que a previsão para um profissional de educação infantil e o número de crianças tem de ser de 25 para 1. Em função da deficiência, tem creche que tem 28, 30 e até mais crianças, o que prejudica o... Então, é isso que a gente tem que fazer, é uma escola pública gratuita de qualidade totalmente na mão do município sob o controle da população trabalhadora através dos conselhos populares. Candidato, voltando agora à questão do transporte público, queria saber a sua posição em relação ao Uber. Olha, essa questão é uma questão bastante polêmica e o que nós temos acumulado é o seguinte. Primeiro, o que nós estamos assistindo é uma guerra entre dois setores da classe trabalhadora. Nós achamos que nós temos que sentar todos os setores e temos que chegar a um entendimento. Eu entendo
a situação dos taxistas que sentem uma concorrência predatória em relação ao Uber. Mas o inimigo do taxista não é o motorista do Uber, é a empresa norte-americana que está lá. Nós temos que sentar taxistas, os motoristas do Uber, e vamos chegar a um entendimento. Essa é a minha proposta. Agora, do ponto de vista dos táxis, eu já tenho alguma. Eu, por exemplo, sou radicalmente contra a continuidade dessas empresas que obrigam os diaristas a ficarem aí trabalhando em jornadas estafantes. Ele primeiro tem que tirar da diária, depois tem que tirar do combustível, só depois é que ele vai tirar para o ganha-pão da família dele. Isso aí significa expropriar essas empresas e distribuir a autonomia para os auxiliares, né? Essa é uma medida concreta que a gente tem. As outras, eu acho que em relação a aí nós vamos ter que chegar a um entendimento, porque são dois setores da classe trabalhadora e todo mundo tem direito de trabalhar. Tá bom. Candidato, outro assunto muito importante no Rio de Janeiro é a segurança pública. Temos o nível estadual, com a PM e Polícia Civil, mas o município também tem a sua parte. Como que o senhor enxerga o trabalho da Guarda Municipal, por exemplo, na questão da segurança pública? Bom, como você colocou, do ponto de vista constitucional, a responsabilidade da segurança, né, ela é estadual. E tem essa parte relativa ao município, que é da Guarda Municipal. Mas um prefeito, da maior cidade do estado, não pode se omitir nessa questão. Então, nós vamos colocar uma prefeitura em defesa de algumas coisas que nós achamos que são vitais para a questão de segurança. Além de garantir saúde, educação e oferta de empregos para a nossa juventude, nós temos que garantir o fim da PM, a desmilitarização da PM, por uma unificação de uma polícia só, civil, inclusive poder estar junto aí a própria Guarda Municipal, com direito de sindicalização, direito de greve, salário decente, com eleição dos delegados e dos agentes de segurança por parte da comunidade, para que haja uma relação entre a população e a polícia, uma relação de confiança e não uma relação que se baseie na opressão. Nós fomos contra as UPPs desde o primeiro momento, porque do nosso ponto de vista o que aconteceu com as UPPs foi, saiu a opressão do tráfico, saiu a opressão das milícias e entrou a opressão das forças de segurança. Nós sempre fomos contra isso. E nós achamos que, combinando com todas essas questões, nós também temos que defender a questão da descriminalização das drogas, porque o tráfico de drogas alimenta o tráfico de armas. É matar dois coelhos com uma cajadada só. E especificamente em relação à Guarda Municipal, somos radicalmente essa Guarda Municipal que reprime trabalhador informal, que reprime camelô. Nós temos que reorganizar a Guarda Municipal para que ela tenha uma tarefa de atender de fato a população, guardando os próprios do município, escolas, hospitais, logradouros públicos, e não essa face repressiva de ficar reprimindo o trabalhador que está querendo ganhar o seu pão ali honestamente. Candidato, para a gente poder aumentar os equipamentos públicos, aumentar os serviços públicos, é preciso ter verba. Como que a gente pode fazer para aumentar a arrecadação do município do Rio de Janeiro e para garantir que essa arrecadação seja utilizada, realmente tenha aí benefícios para a população da cidade? Além das medidas que eu já coloquei anteriormente, que ruptura com a lei de responsabilidade fiscal, suspensão do pagamento da dívida com a União, com o sistema financeiro, com os grandes fornecedores da prefeitura, nós temos que fazer uma sobretaxação às grandes fortunas. O IPTU tem que ser proporcional aos imóveis. Os imóveis mais caros têm que pagar mais, para inclusive garantir isenção para aqueles imóveis que são trabalhadores de baixa renda. Nós temos que sobretaxar os imóveis que estão fechados nessa cidade por conta da especulação imobiliária. Porque, segundo dados da própria prefeitura, o déficit habitacional, em termos numéricos, ele é compatível com o número de imóveis fechados nessas cidades. E tem proprietários de diversos imóveis. Então, nós temos não só que sobretaxar esses imóveis, como, inclusive, expropriá-los para fins de moradia, para atender esse déficit de moradia, como também, dependendo das características do imóvel, para a construção de centros culturais, isso de acordo com o perfil. Então, esse conjunto de medidas, IPTU progressivo, sobre a taxação das grandes fortunas, combinado com as questões que eu coloquei anteriormente, é que vai nos permitir e viabilizar os recursos para que a gente torne o Rio para os trabalhadores e não essa farra dos empresários que é a nossa cidade hoje. Candidato, só tem agora... Não, ainda temos um minutinho aqui para fazer mais uma pergunta. Eu queria saber a sua posição em relação à ordem pública, especificamente sobre os vendedores ambulantes. Só tem um minuto para as considerações finais daqui a pouco. Então, essa questão eu já até tive a oportunidade de colocar. Eu sou radicalmente contra essa situação de ter uma guarda municipal no centro aqui da cidade e nos grandes centros comerciais voltada para a repressão de camelô. Eu acho que o camelô, ele está ali
fazendo um trabalho honesto, ganhando o pão deles de cada dia. Sou a favor, sim, de fazer uma regulamentação do serviço do mercado informal, mas também estou contra pegar os camelôs para colocar em lugares onde eles vão estar escondidos de onde que está o grande afluxo de população. Eles têm direito de estar ali. O que nós temos é que garantir essa ordem não através da repressão, mas através de um entendimento, através do diálogo, porque numa cidade do tamanho da nossa, tem espaço para todo mundo trabalhar. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo um desemprego, como nós estamos vivendo na cidade, como que a gente vai poder reprimir uma parcela da classe que só está querendo trabalhar? Candidato, agora só tem 1 minuto para as considerações finais. Bom, sobre a questão do desemprego, que a gente não falou, o Rio de Janeiro está sofrendo um impacto aí, fechamento de estaleiros, agora com a fim das obras das Olimpíadas, vai impactar muito. A nossa proposta é a criação de uma empresa municipal de obras públicas para fazer as obras realmente necessárias, todas que eu já citei aqui, saneamento básico, bom, toda uma série de coisas que também vai no sentido de garantir o emprego. Agora, eu queria nas considerações finais colocar 2 coisas. Nós não podemos deixar de perceber que essas eleições estão se dando no marco de uma grave crise econômica, política e social. E ela não começa na cidade, ela começa a nível nacional. Então, nossa campanha está a serviço do fora Temer, fora todos eles, e da construção de uma greve geral, para que nós possamos não só derrotar o governo Temer, mas derrotar o ajuste fiscal. Todos os pacotes de maldades que ele quer fazer com que a classe trabalhadora pague a crise que está aí. Reforma trabalhista, reforma da Previdência e tantas outras coisas. Então, nesse sentido, nós não podemos deixar de ver que a nossa campanha tem que estar a serviço da luta dos trabalhadores, do Rio dos Trabalhadores. Obrigada. E contra burguês, lute e vote 16. Muito obrigada, um ótimo trabalho para o senhor. Obrigado Obrigada a vocês. também, Vladimir Obrigado, Tâmara, Cláudia Jacó. Bom, e amanhã o nosso convidado é o candidato Carlos Osório, do PSDB, que já confirmou presença.